José de Souza, sou professor do curso técnico de mecânica, trabalho aqui na Liberato desde 2011 e coordenei o CIET nos anos de 2019 e 2020, mas participo do CIET desde quando eu entrei como participante, né? E a partir de 2017 como parte da comissão de elaboração e promoção do seminário. Sim. Então, nós gostaríamos de começar comentando um pouquinho algum desafio, algum sucesso nessa história de mais de 10 anos com o CIET, algum episódio que te lembre aí, ou comentar também em linhas gerais nesse processo de organizar o seminário. Bem, eu acompanhei um período de, vamos dizer assim, de grandiosidade do CIET, com vários eventos e palestras e atividades muito ricas, né, principalmente ali nos anos de 2013, 2014. Depois também tivemos assim alguns anos com baixo número de inscritos. Em 2019 eu assumi assim com uma missão de retomada do CIET, em função de um baixo número de inscritos que a gente teve ali nos anos de 2017, 2018, um fôlego que o seminário começou a perder ali, um desinteresse, por vários motivos. O primeiro deles também a dificuldade que o seminário tem de captação de recursos. Então isso reflete na incapacidade muitas vezes do seminário de trazer palestrantes renomados, né? E isso também reflete no número menor e mais baixo de inscritos. Então essa baixa procura, né, levou o CIET a uma perda do fôlego, mas também do desinteresse. E nós tivemos um desafio então ali de procurar uma parceria, buscar uma forma de financiamento do seminário para que a gente pudesse trazer palestrantes melhores ou mais conhecidos, né, para aumentar também o número de inscritos e retomar o seminário, seu papel, né, de discussão sobre educação como um fórum importante que é. E aí em 2019 a gente fez uma parceria e conseguimos fazer isso e trazer vários palestrantes importantes. Eu lembro que a gente trouxe um palestrante internacional, o finlandês Jarkko Wikström. A gente trouxe também em 2019 a jornalista e escritora Viviane Mosé. E nessa edição o CIET então alcançou um marco histórico de 2.217 inscritos, o que foi bastante interessante, porque foi um público muito grande e uma movimentação bastante grande. E um outro desafio também que eu quero mencionar aqui foi o primeiro CIET no modelo virtual em 2020 em função da pandemia. Nós estávamos planejando o CIET para um evento presencial, como tradicionalmente ele ocorria até então, e nós, em meio a esse planejamento, a gente teve uma mudança radical, que foi então a decisão de transformá-lo pelo menos naquela edição, em um fórum ali virtual. Então o CIET ocorreu pela primeira vez de maneira totalmente virtual, com inscrições, com a transmissão, certificação, toda ela de forma virtual. Isso foi um enorme desafio, porque a gente não sabia como fazer. Nós tínhamos uma expertise de promover o seminário de forma presencial, então conhecíamos as ferramentas, dominávamos, né, tínhamos o conhecimento necessário, a comissão estava preparada para promover o CIET de forma presencial, mas não sabíamos fazer de forma virtual. Não conhecíamos as ferramentas, não sabíamos como fazer e tivemos que aprender ali em alguns meses e organizar para que acontecesse então daquela maneira. Apesar do sofrimento que a gente teve, foi um aprendizado grande e um legado que fica a partir de 2020, então, com algumas ferramentas que a gente utiliza até hoje, né? Sistema de inscrição, a forma de certificação, que era manual, por exemplo, e várias outras vantagens
vantagens que hoje a gente adotou nesse modelo híbrido ou presencial. Sim, com certeza, é um formato diferente e tem os seus benefícios, né? Poder alcançar mais pessoas e trazer os conferencistas de mais longe, só que também é muito bom ter um evento presencial. Então agora, se pudesse comentar um pouco sobre a importância do seminário em querer ligar a educação à tecnologia e como isso impacta na nossa região, impacta outras instituições, os profissionais que vêm ao seminário para ouvir sobre esses dois temas e como isso é importante no contexto da educação, né? Falar do tema tecnologia, inovação e tentar trazer isso também para a vivência pedagógica. Muito importante isso, na verdade, como educador, eu acho que uma função importante nossa é de nos atualizarmos, né, de olharmos o entorno, né, o mundo e trazer essas questões para a sala de aula e para a nossa vida, né, como educadores. Então, os fóruns eles são fundamentais para a gente, né, porque eles são experiências de troca de ideias, né, de atualização sobre assuntos e temáticas atuais. Né? A gente tem que lembrar que o CIET ele aborda sempre uma temática bem atual e pertinente. Né? Eu lembro que em 2020 a nossa temática foi o ensino híbrido, as ferramentas virtuais, né? As plataformas virtuais. Então, todo esse suporte que nós poderíamos utilizar nesse período de pandemia, o ensino, né, de forma híbrida, todos esses assuntos fizeram parte desse tema em 2020. Então, isso mostra como o CIET ele tem esse papel, né? E eu acho que ele faz isso que tu disseste, de vincular, por exemplo, essa questão da educação com algumas inovações, algumas ferramentas, né? Outra coisa legal de lembrar é que o CIET ele é um dos poucos fóruns sobre educação tecnológica. O Brasil e o mundo oferecem uma série de seminários, congressos sobre educação, tecnologias, mais variadas temáticas. Mas o CIET é um dos poucos que fala sobre educação tecnológica. É um dos poucos fóruns que discute, por exemplo, a questão do ensino profissional, né? A questão de didáticas, ferramentas, técnicas, né? Conhecimentos vinculados com o ensino técnico, né? O ensino profissionalizante. Então, ela é importantíssimo nesse aspecto. E eu acho que ele faz bem essa questão, né, de vincular isso que tu disseste da inovação, né, com a educação. Sim, com certeza. Então, um pouco sobre o teu olhar como educador. Teve alguma temática que apareceu no CIET, que tu levaste para a sala de aula, que fez pensar em trabalhar com os alunos, que proporcionou assim uma integração dos estudantes com o tema apresentado? Tenho várias lembranças assim, vários aprendizados de CIET, tanto como participante, como organizador, como coordenador. Então, tem um especial assim que me impactou bastante bem no início, ainda quando eu estava recém aqui na Liberato, acho que foi 2012, eu não sei precisar o ano para a palestra, mas teve uma experiência bacana que eu tive sobre uma palestra que falou sobre educação como um processo completo, um processo complexo, mas como uma estrutura colaborativa. Aquela palestra para mim foi bem importante, porque a partir dali eu comecei a mudar muito do que eu fazia em sala de aula. Isso me impactou positivamente. As falas daquele palestrante em relação à educação, né? Acho que é um sistema não linear, que é um sistema neural, com interações, né? Porque o aprendizado não se dá apenas com o educador, né? O aprendizado não se dá só em sala de aula, mas se dá fora da sala de aula, né? Na convivência dos alunos com as famílias, né? A sociedade, a escola, a educação é um processo não institucionalizado, é um processo
mais complexo. Então, nós somos apenas uma parte dessa estrutura, desse arcabouço. E me enxergar como um ponto ou uma parte desse processo, ela é importante para eu pensar as minhas aulas. Eu acho que a partir daquela fala, ela foi importante para a minha experiência como educador. Sim, com certeza. Agora, uma questão mais in-off, mas que eu tenho feito para todos os entrevistados, se pudesse citar algum nome de palestrante, de colaborador, ou até mesmo algum estudante que tenha participado de um desses painéis, né, que acontecem no CIET também, para que nós possamos talvez ir atrás da pessoa e conseguir também um parecer dela sobre a experiência no CIET. Eu lembro de vários palestrantes, assim, claro, lembro assim dos últimos, mas um palestrante que esteve em 2019 junto com a Mosé, um palestrante finlandês, que falou muito da questão científica, né? E a gente, na época, abordou um pouco essa questão da Liberato como uma instituição que utiliza a pesquisa na sala de aula, né, no aprendizado, na formação do aluno, como uma instituição que tem um certo diferencial em relação a essa temática, que se chama Gilson Volpato, que trabalha muito a questão da ciência, mas como uma ferramenta, né, de aprendizado em sala de aula e em cursos também. Tem essa função, né, de aproximação, né, de convivência. Isso não acontece no virtual. No virtual, tu nem sabe se a pessoa está ali, tu tem que ir lá olhar, fulano está aqui, oi, como vai? No chat, tu vai ali, mas tu não vê a pessoa, tu não conversa com ela ali no paralelo. Então, esses espaços, né, esses seminários, eles têm essa função de fazer essa aproximação, essa interação entre o público, né? A própria pergunta, essa interação do público com o palestrante, no virtual é diferente. Tu vai lá e faz uma pergunta, mas não tem essa entonação, não tem essa colocação do questionamento para o palestrante. Não fica aquela coisa que um lê e diz, olha, o fulano está perguntando tal coisa. É diferente. O palestrante responde de maneira diferente. Então, por isso que o híbrido consegue, talvez, de alguma forma, fazer as duas coisas, né? Essa é uma crítica do ensino virtual, da falta da convivência do aluno ali com os colegas, com o professor, de olhar olho no olho, conversar, que no virtual tu não tem, por mais que tu explore as tecnologias, ainda assim tu não vai ter aquilo. Então, de novo, o híbrido é melhor, porque daí tu consegue, de alguma forma, aliviar essa necessidade de estar presencialmente num espaço ali, sentado numa cadeira, tu pode fazer isso de casa, nessas aulas, mas em algum momento tu precisa da convivência para maturação desse indivíduo. A educação também é um processo de maturação, então é uma maturação de indivíduo dentro de um ambiente escolar. E do fórum, mesma coisa. Se a gente não vai lá, né? Por exemplo, quando veio a Viviane Mosé, ela tem um fã-clube aqui em Novo Hamburgo, né? E aí o pessoal queria lá fazer foto e coisa e tal. Se ela fizesse essa palestra, né, à distância, seria legal também, ela falaria as mesmas coisas, não teria isso. Né? Por exemplo, uma coisa legal que acontece no CIET, que eu falar também, que é a experiência de vocês, porque tem um espaço lá para os jovens pesquisadores. E aí vai muitas vezes o aluno que já participou de feira, já fez mil e uma coisa, né? E aí vocês olham para aquela criatura ali, né? Para aquele colega, para aquela pessoa e dizem, poxa, daqui um tempo eu estarei ali fazendo tal coisa, dando uma palestra, né? Relatando minha experiência. Esse é um processo de maturação que eu falo, isso é importante. E isso tu só faz presencial, tu não consegue fazer isso no virtual, porque daí fica muito distante. Como eu queria fazer tal coisa, estar lá, aquilo. Não, ali num evento presencial, tu vai lá, dá um abraço, conversa, troca o cartão, diz, não, ele é de carne e osso. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer com os alunos é churrasco, fim de ano. Não é pelo churrasco. É para mostrar que nós também somos seres humanos, falhos, temos uma convivência, uma vida normal, a gente também vai lá, fala bobagem, tem toda uma situação. E isso faz parte da aula também. Aquilo que eu estava falando antes do educador, ele tem que se mostrar também como um ser humano falho, também tem que se mostrar como uma pessoa normal ali do dia a dia. E daí esses churrascos, essas coisas, não sei se vocês fazem aqui, a gente tenta fazer às vezes, assim, que é difícil de fazer, mas a gente às vezes organiza algumas coisas.
isso serve para isso. Isso também é aula, isso também é aprendizado. O docente, ele tem essa função também, né? Não é só em sala de aula e daí e acabou. Não, tem algo a mais. A escola, ela precisa fazer isso também. E os fóruns têm essa dinâmica também. Com certeza. É transformador, assim, participar de um fórum justamente por ter todo esse contato com outras realidades. E é uma atmosfera, assim, muito bacana, assim, é uma atmosfera que tu ali tá respirando essas interações, né, aquilo que eu estava falando antes lá dos contatos, né, e que não é ali só na tua escola, mas tu vai ver um monte de mundo, né, e aí se é uma temática que tu gosta, melhor ainda, porque daí tu vai aproveitar mais, e tu vai também te expor, fazer uma pergunta, o processo de tu, por exemplo, estar ali cumprindo um papel importante, né, o público. Sem público não tem nada disso, né? Não tem absolutamente nada. Então, você está lá também cumprindo com o seu papel, né? De espectador, de participante, né? Absorvendo e eventualmente também perguntando, questionando, perguntando para o lado, para o colega, é isso aí mesmo, não é isso aí, né? Então, isso é importante. E aí o virtual não tem. E o presencial tem. Mas, ao mesmo tempo, o virtual tu consegue ter uma palestra, talvez, de alguém na Finlândia. Talvez alguém nos Estados Unidos. E tudo ao mesmo tempo, um interagindo com o outro e você ali. Então, por isso, na minha visão, o híbrido sempre é o melhor caminho. Embora é mais difícil de fazer. Porque aí são dois caminhos. Uma coisa é você fazer uma transmissão virtual. Você tem uma ferramenta, você prepara luz, câmera, tudo, beleza. Agora, se você faz uma transmissão virtual com um público presencial, você tem que fazer bidirecionalmente, né? Porque o público também quer estar presencial, eventualmente o palestrante vai estar presencial, agora não vai estar. Isso tudo é uma parafernália tecnológica difícil de se lidar. Mas é cada vez mais possível, né, com a tecnologia. Cada vez mais. As nossas reuniões, por exemplo, a gente tentou fazer algumas coisas híbridas e não deu muito bem. Não funciona muito bem porque ruído, câmera, luz, um não fala alto o suficiente, o outro está mais no fundo, o outro mais na frente, o outro não ouve. Então não é muito fácil. A gente não até agora a gente não conseguiu assim resolver tudo muito satisfatoriamente, mas talvez a gente ainda consiga. Acho que o ensino ele caminha para um modelo híbrido, de maneira sem volta. Não tem mais volta porque o remoto, o virtual ele já está estabelecido, né? O presencial é tradicional, mas essa escolha pelo virtual, muitas vezes, aí nos cursos, por exemplo, nas escolas, depois do médio, né? Aí tu vai ter essa experiência na vida também, talvez numa graduação, numa pós-graduação, sabe lá o quê, ou cursos livres, seja lá o que for, e você consegue aproveitar muita coisa virtual, online, né? E aí você vai ver que uma coisa é diferente de outra. Sim. E para nós também, para quem está lá produzindo isso, né? Essas técnicas, isso não era uma preocupação nossa lá na nossa formação. Você tinha essa preocupação. 90% dos docentes e educadores que dão aula não tiveram nenhuma formação em dar aula virtual, em fazer um mísero class. A gente não aprendeu a fazer isso. Por que é importante? Porque na formação do educador, lá a gente tem as disciplinas, que nem qualquer outro curso, as disciplinas, os relatos, a maturação, a formação do indivíduo. Nós não tivemos essa formação. Então nós somos, como é que eu posso dizer, não profissionais, mas a gente aprendeu como fazendo, né? Empiricamente, né? E não formativamente. Os educadores futuros que estão surgindo a partir de agora, eles terão talvez uma outra formação, desde que as licenciaturas, a pedagogia e toda essa estrutura de formação de educadores considere essas tecnologias, e aí eles vão sair diferentes, os professores serão diferentes, mais preparados para essas tecnologias, para formar essa galera que vem, né? Nós não tivemos isso. Então talvez essas novas gerações de educadores tenham uma outra formação e eles levem o mundo para um outro viés que não é o que é hoje, porque nós não sabemos fazer. A gente tenta, mas a gente não sabe.
gente vai se esforçando, né? Que nem eu falei, vai lá e dá um jeito, e, né? Mas é tudo sempre muito desafiador, né? A partir do momento que a gente percebe que dá certo, né, o modelo híbrido, acho que fica cada vez mais institucionalizado mesmo e mais aplicado, né? Você pode ver que na Liberato a gente tem uma certa resistência ao EAD, ao remoto, ao virtual. A gente é uma escola técnica de botar a mão na massa, de ter que ser tudo aqui na hora e fazer, né? A gente tem essa resistência, né? Talvez também por ser ensino básico ainda, tá certo, né, técnico, mas é integrado ao médio, que é o ensino básico. Talvez pela nossa faixa etária facilite, né, estar aqui. Mas eu digo assim, na questão das ferramentas, né, de muitas coisas, assim, a gente ainda se atrapalha um pouco, no sentido assim de, por exemplo, oferecer acesso, de organizar, né? Dificilmente os professores conseguem, não tem esse suporte, e não é por falta de vontade muitas vezes. A nossa estrutura de internet, às vezes, não nos permite fazer certas coisas, né? Então, tudo é um processo que demora tempo, né? A escola pública ela tem mais dificuldade do que uma instituição privada, que vai lá, compra lá uma plataforma virtual. E eu não estou falando de Classroom, né? Não estou falando de Google, né? Estou falando de uma ferramenta robusta que te permita ancorar diferentes tecnologias, vídeo, animação, software, né? Sistema de correção, tutoria, tudo isso que as universidades fazem, por exemplo. Eles têm recursos para fazer isso, nós não temos. Então a gente não consegue, aí a gente apela lá, bom, tem gente ainda no Moodle, que era uma coisa boa quando surgiu, né? Uma ferramenta. Hoje não dá conta do recado, né? Eu já fiz cursos no Moodle. Serviu para um bom tempo, né? Deu conta ali do início do processo de online, né? De transformar conteúdos presenciais para online, enfim. Ler material, não necessariamente precisa estar presencial para ler alguma coisa. Né? Aliás, faz sentido, né? E aí ali se começou, né? Hoje tem outras ferramentas, Blackboard, que é uma ferramenta muito boa para se fazer, oferecer cursos online, que as universidades usam, por exemplo, e outras, né? São estruturas muito robustas. Você consegue carregar um vídeo pesado lá, né? E deixar acessível para um grupo grande de pessoas, né? E ter controle sobre isso. Né? Então, são essas coisas. Mas chegaremos lá. Sim, algum dia. Vamos crer que sim. Acessível, ele na época trouxe muitas contribuições, a palestra dele foi bem voltada sobre essa temática, mas ele depois inclusive fez contato, a gente conversou e progrediu em alguns assuntos, trocamos algumas figurinhas. Esse é um caso que me chamou bastante atenção, que vocês poderiam fazer um contato, talvez. Desculpe, qual o nome dele? Gilson Volpato. Ele tem alguns livros sobre pesquisa básica, pesquisa em sala de aula. Ele tem uma atuação mais voltada para esse lado do aluno em sala de aula e não mais aquela pesquisa lá do laboratório. Então, essas técnicas, como é que você utiliza, as metodologias científicas, como é que você pode utilizá-las, enfim, então é bem interessante. Eu gostei bastante daquela palestra e acho que foi bem produtivo. E acho que ele é bem acessível também para se fazer um contato, por exemplo, e fazer uma entrevista e trocar algumas figurinhas. Não sei se era bem essa a questão. Isso mesmo. Terias o e-mail dele, por acaso? Eu tenho, eu preciso olhar, mas eu tenho contato telefônico dele, inclusive, e eu acho que eu tenho, inclusive, ali no meu note, posso te passar.